Livro Sedentos por Avivamento, porque ainda tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill, segunda parte, capítulo 30. Savonarola, o florentino destemido. Em abril de 1942, na cidade de Florença, Itália, em meio à zombeteira vaidade da sua suntuosa vila, está deitado o moribundo Lorenzo de Médici, mais conhecido pelos historiadores como Lorenzo o Magnífico. Seu rosto está marcado pelo sofrimento, sua mente oprimida pelo medo, sua alma encurvada sob o peso de seus pecados. Durante décadas, ele viveu em grande suntuosidade, havia lutado com muitos e quase sempre saído vitorioso. Ele se propôs a viver em pecado e com mais louros para sua cabeça altiva. Apenas uma coisa impedia o bem-sucedido soberano do seu objetivo, o cavaleiro do cavalo amarelo. A morte havia chegado para reclamar o que lhe era direito. Embora fosse patrono das artes, poeta, estudioso, estadista e criador de alguns dos mais extravagantes e divertidos carnavais, regados a vinho de todos os tempos, havia chegado a sua hora de morrer. Contudo, em seu leito de morte, Lorenzo teve uma pitada de conforto. O Papa, ninguém menos que o sujo e completamente corrupto Alexandre VI, compartilhou a humilhação de se deparar com um homem que não se deixou manchar, apesar das ameaças, e nem retrocedeu pela intimidação. Alexandre VI era o notório Rodrigo Borgia, aquele de quem foi dito: nenhum desafeto de alguma vez tenha sido convidado por Rodrigo Borgia a ir até o Vaticano. Retornou de Roma. Atrás do castelo de Santo Ângelo haviam horríveis masmorras, celas e janelas e os famosos colares de ferro espanhóis. Venenos e facas estavam sempre à mão na corte do Papa Alexandre. Apenas uma pessoa havia tido a coragem de opor-se ao poderoso Lorenzo de Médici, um monge, o destemido Jerônimo Savonarola, de Florença, um homem que não se deixava corromper. Para os seus olhos, os inestimáveis e famosos afrescos das paredes da catedral não ofereciam mais nenhum consolo. Se alguém dissesse a ele que aqueles afrescos vieram das mãos habilidosas do famoso frade Angélico, essa notícia não faria levantar os olhos e nem lhe animaria o espírito. Até mesmo o saltério de ouro que ele segurava nas mãos não impressionou este profeta de olhos banhados pelas lágrimas. Imagine este reformador, sem atrativos, talvez um homem pequeno, com um olhar ardente e inspirador, pele bronzeada, nariz curvo, aparência triste e dedicação extrema. Sua testa é adornada por um ar de santidade. Seus olhos brilham com a força de penetração que causa temor. Sua mente robusta, fértil, com pensamentos inspirados por Deus. Gostaria de lembrar vocês das palavras do homem de Deus Robert Murray McCheyne, da Igreja de São Pedro, na cidade de Dundee, na Escócia, quando ele disse: um homem santo é uma arma terrível nas mãos de um Deus santo. O ferrão de um escorpião é algo até confortável em comparação com a língua de fogo de Savonarola, o profeta reformador. Sua voz de trombeta ecoou por todo o caminho até o Vaticano e de lá pelos corredores do próprio inferno. Diante da autoridade sobrenatural que esse homem demonstrava, o Papa, os sacerdotes, os príncipes, o povo, até o próprio príncipe das trevas tremiam. Todos os dias, Savonarola afligia sua alma justa como um relutante espectador das descaradas violações das leis de Deus e dos homens. O modo de vida dos florentinos torturava a vida desse homem de Deus. Debaixo do astuto e mundano governo dos tiranos Médicis, Florença atingiu o ápice em licenciosidade e corrupção. Naquela época, Vênus se tornara a deusa das artes, Platão, o deus das letras, Cícero, um apóstolo, Virgílio, um santo canonizado. O cardeal Bembo proibiu as pessoas de lerem as epístolas de Paulo, porque o seu estilo grosseiro iria corromper o gosto refinado e clássico do leitor. Ele recomendou, em vez disso, a leitura de Cícero,
A Divina Comédia de Dante era anunciada como sendo inferior ao imortal e falsificado canto carnavalesco de Lorenzo. Aristóteles era mais importante que a Bíblia. Tudo isso, grave bem, foi chamado de a Era dos Gostos Refinados. As reformas políticas do destemível pregador foram apenas o começo. Em seguida veio o empenho para limpar o templo. Isso, creio, foi igual a tentar esfregar um assoalho enlameado. Não demoraria muito e o fogo do martírio estaria diante de Savonarola. Contudo, enquanto isso, outro fogo, o fogo do Espírito Santo, queimava dentro do coração desse homem eleito por Deus para fazer do Calvário uma carga explosiva contra as maquinações do diabo. Ele ignorava as torres e pompas da igreja. A mitra vermelha cardinalícia oferecia um papa astuto. Ele desenhou fazendo este comentário sarcástico: não quero nenhum chapéu vermelho a não ser aquele do martírio, avermelhado com o seu próprio sangue. E foi exatamente isso o que ele teve em sua última hora. Para esse homem esclarecido, veio ainda uma nova consciência de que Deus possui olhos muito santos e que não suportaria a iniquidade. Entretanto, embora culto, ele vocifera: a terra está cheia de derramamento de sangue, mas os clérigos não prestam atenção. Antes, pelo seu diabólico exemplo, trazem morte espiritual sobre todos. Eles se afastaram de Deus. A piedade deles consiste em passar noites com prostitutas e o dia inteiro em fofocas nos coros da igreja, onde o altar é transformado em um lugar de comércio para o clero. Eles dizem que Deus não se importa com o mundo e que tudo é obra do acaso. Também não acredita que Deus esteja presente no sacramento. Escuta aqui, ó tu, igreja imoral, diz o Senhor: dei-te belíssimas vestes, mas tu a transformaste em ídolos. Dedicaste os vasos sagrados a uma glória inútil, os sacramentos, a simonia, comércio de bênçãos. Em tuas cobiças, tu te tornastes uma meretriz desavergonhada. É mais vil que um animal, és um monstro de abominação. Antigamente ainda sentias vergonha de teus pecados, mas agora não sentes mais. Antigamente teus sacerdotes ungidos chamavam os sobrinhos de filhos, agora não falam mais dos sobrinhos. Sempre e em toda parte só falam dos filhos. Criaste lugares públicos por todos os lados, fundando ali uma casa de má fama. E o que faz a meretriz? Senta-se no trono de Salomão e pede dinheiro a todo mundo. Quem tem riquezas é bem recebido e pode viver como quiser, mas quem procura praticar o bem é desestimulado. Ó Senhor meu Deus, eles não permitirão que o bem seja feito e desta forma, ó igreja prostituta, tu tens exposto a tua impureza para o mundo inteiro e feito com o teu mau cheiro, com que o teu mau cheiro chegue até o céu. Tu tens multiplicado tuas fornicações na Itália, na França, na Espanha e por toda parte. Veja, estenderei a minha mão, diz o Senhor, castigarei você, miserável e infame. A minha espada sobreviverá sobre os teus filhos, sobre as tuas casas vergonhosas, sobre tuas prostitutas, sobre os teus palácios. Em minha justiça se fará conhecida. Terra e céu, os anjos, os bons e os perversos, todos te acusarão, e ninguém estará contigo. Entregarei a ti nas mãos do inimigo. Ó sacerdotes e monges, vós cujo mau exemplo tem enterrado este povo na sepultura da formalidade. Digo-vos que esse sepulcro explodirá e ficará em pedaços, pois Cristo reavivará sua igreja com o seu espírito. Aleluia! Carnalidade encolheu-se de medo e começou a conspirar por causa deste ataque. Inimigos irados, amigos preocupados e monges franciscanos invejosos viam os esforços do justo Savonarola com suspeita, zombaria ou medo. Que direito tem um sacerdote de aplicar as leis civis? Gritaram eles. Pode este homem dar a Deus o que é de César? Os potentados da igreja tentaram de todas as formas legais e ilegais desviarem esta alma abrasada do seu objetivo, mas até então tudo havia falhado. Por fim, o Papa Alexandre desistiu excomungar Savonarola. Depois desse decreto que o expulsou da Igreja Católica, a multidão bajuladora por anos tinha ficado paralisada ao ouvir sua pregação
caiu de injúrias sobre ele. E quando ele saiu da Catedral de São Marcos, onde ele havia pregado o seu último sermão, as pessoas jogaram pedras nele. Vaiaram e assobiaram. Uma alma enfurecida chegou a deslocar o braço reformador. Para Savonarola, isso foi apenas o começo do sofrimento. Depois, por ordem do homem santo de Roma, Savonarola foi, santo entre aspas, Savonarola foi colocada esticada na grade de torturas. Outro esporte que seus algozes jogaram com ele consistia em erguê-lo por uma corda e colocá-lo bem alto. Em seguida, soltá-lo e ficarem observando este servo de Deus ser lançado à terra. Em um único dia, os homens da igreja repetiram com ele por 13 vezes esse agradável, entre aspas, tratamento. Uma forca foi erigida e atearam fogo embaixo dela. O Papa Alexandre VI enviou a mensagem especial de conforto, entre aspas, ao reformador condenado, e o comissário papal gritou ao herói que morria: você está excluído da igreja militante e triunfante, e a alma inabalável sofre um infame patíbulo em chamas. Respondeu: da igreja militante podem até me excomungarem, mas não da igreja triunfante. Aleluia! E debaixo dessa abençoada esperança, Savonarola partiu para estar com o Senhor. Que Deus nos envie homens que possuam essa mesma fé, esse mesmo fogo e esse mesmo destemor diante desta terrível hora.